As pessoas adoram acreditar que são mais espertas do que o sistema, principalmente quando se trata de dinheiro que elas nem têm. Eu vejo isso há quase um século. Gente brilhante, instruída, bem-sucedida, arruinando a própria vida com dívidas que achavam que conseguiriam controlar. Chamam isso de alavancagem. Eu chamo de auto-engano legalizado. E se você está aí agora debatendo se deve investir ou pagar suas dívidas, você já está do lado errado da cerca. Você permitiu que a ideia de dever virasse algo normal. É assim que começam os desastres financeiros, uma justificativa esperta de cada vez. As pessoas acham que dívida é inofensiva se for usada com sabedoria. Contam histórias para si mesmas. Minha dívida é barata, meus retornos são altos, então estou ganhando. Não, você não está ganhando. Você está fazendo malabarismo com fogo dentro de um quarto cheio de gasolina. Eu nunca conheci alguém que tenha quebrado sem antes dever dinheiro a alguém. Isso não é coincidência, é quase uma lei da natureza. Os investidores mais inteligentes que eu conheço não dormem melhor porque possuem ótimas ações. Dormem melhor porque ninguém possui a eles. Você não constrói riqueza racional carregando um peso irracional nas costas. Você não pensa no longo prazo quando deve no curto e não pode se chamar de livre quando outra pessoa controla o seu próximo pagamento. Tem uma coisa que ninguém te conta. Dívida muda a forma como você pensa. Ela força decisões de curto prazo, mata a paciência. E paciência em investimentos é oxigênio. Já vi gente se gabando de bater o mercado enquanto carrega empréstimos com juros altos. Isso é como se gabar de nadar mais rápido com os bolsos cheios de pedras. Uma hora você afunda. Quando eu era jovem, a Grande Depressão ainda estava viva na memória de todo mundo. As pessoas conheciam a dor. Temiam dívida como se teme uma doença. E esse medo mantinha todo mundo vivo financeiramente. Hoje tratamos dívida como vitamina. Todo mundo toma. Ninguém acha que pode matar. Mas dívida não mata rápido. Mata em silêncio quando a sua sorte acaba. Você quer investir? Ótimo. Mas não chame isso de investimento se está fazendo com dinheiro emprestado. Isso é jogo de azar de terno. A única diferença entre um apostador e um investidor alavancado é que o apostador sabe que está apostando. Eu já vi a alavancagem destruir gente 10 vezes mais inteligente do que você ou eu. Inteligência não protege contra a estupidez composta. A matemática da dívida é brutal. Ela se compõe contra você com disciplina perfeita e composição, esteja trabalhando a seu favor ou contra, nunca dorme. Eu costumo dizer que a primeira regra dos juros compostos é nunca interrompê-los sem necessidade. Pois bem, dívida é a interrupção. É um parasita que se alimenta do seu futuro. As pessoas me perguntam, Charlie, e se a minha dívida estiver a 3% ao ano e eu conseguir investir a 7%? Bem, gênio, e se esses 7% sumirem? E se o seu investimento cair 40%? E se você perder o emprego no mês que vem? A dívida não está nem aí para as suas projeções. Dívida cobra sempre. É engraçado como complicam algo simples. Você não precisa de planilha para saber o que é certo. Precisa de bom senso. Se você deve, pague. Se está livre, continue livre. Porque liberdade se compõe melhor do que qualquer ação que eu já possuí. No fim, riqueza não é sobre quanto você ganha, e sim sobre quanto você deve pouco. Quando você não deve nada, cada unidade de dinheiro que entra é totalmente sua. E quando você controla o seu tempo, suas decisões e a sua paz, isso é riqueza de verdade. Então, antes de correr atrás da próxima tendência de investimento, faça a pergunta certa. Você está construindo liberdade ou apenas decorando a própria prisão? Esse é o verdadeiro ponto. As pessoas gostam de pensar que dinheiro é sobre emoção, mas não é. É aritmética. E a aritmética não se importa com seus sentimentos, com o seu otimismo ou com as suas teorias sofisticadas de investimento. Vamos falar de matemática simples, daquela que você faz num guardanapo. Se você deve 10 mil a 15% de juros, isso é uma perda garantida de 1.500 por ano.
Você não consegue diversificar isso. Não consegue fazer hedge. É um retorno negativo garantido. Agora me diga, onde você vai encontrar um retorno positivo garantido de 15% no mercado sem assumir risco? Você não vai, pelo menos não de forma legal. Essa é a beleza brutal da dívida. Ela é certa. E certeza é a coisa mais perigosa em finanças quando está contra você. Eu já vi milhares de pessoas obcecadas com a alocação de portfólio, enquanto ignoram os juros da dívida comendo suas finanças vivas. Elas debatem se devem ter 5% a mais de uma empresa ou 5% a menos de outra, enquanto o cartão de crédito está se compondo mais rápido do que qualquer uma dessas empresas jamais irá crescer. Isso não é investir. É teatro intelectual. Parece inteligente, mas é estupidez pura. Você não conserta um barco furado comprando um motor mais potente. Você conserta o buraco primeiro. Dívida é o buraco. Investir antes de tapá-lo é apenas remar mais rápido na direção do iceberg. As pessoas dizem, mas, Charlie, o mercado rende em média 10% ao ano. Sim, em períodos longos e se você tiver estômago para aguentar uma queda de 50% sem entrar em pânico. A maioria não tem esse estômago. Tem pulso, e quando o mercado cai, cai também a confiança delas. Enquanto isso, a dívida continua se compondo como um metrônomo, estável, implacável, indiferente ao humor do mercado. A matemática não está nem aí se o índice se recupera em 2 anos ou em 10. O credor quer o pagamento no mês que vem. Quando você deve, vive numa corrida entre juros compostos e sabedoria composta. A maioria perde porque subestima a velocidade com que a estupidez se compõe. Você não pensa com clareza quando o taxímetro está rodando. A dívida taxa a sua mente antes de taxar o seu bolso. Você começa a tomar decisões urgentes, não decisões inteligentes. Vende cedo, entra tarde, começa a rezar por milagres. Isso não é investimento racional, é jogo de sobrevivência. Eu sempre disse, se você não consegue lidar com um pouco de infortúnio, não merece boa fortuna, mas quando está alavancado, um pequeno infortúnio já pode te destruir. É por isso que eu vi mais investidores arruinados por dívida do que por ações ruins. Uma ação ruim te ensina humildade. Dívida te ensina desespero. Se você realmente entendesse matemática, trataria dívidas de juros altos como casa pegando fogo. Você não ficaria parado analisando a arquitetura. Você sairia correndo. Quitaria, mesmo que isso significasse adiar seus grandes sonhos de investimento. Uma vez eu disse a um estudante que queria investir enquanto tinha dívida de cartão de crédito. Você está me perguntando se deve investir ou pagar uma obrigação garantida de 20% ao ano. Isso é como perguntar se deve beber água ou gasolina. A resposta correta é óbvia, só é inconveniente. E as pessoas não gostam de verdades inconvenientes. A verdade é que quitar dívidas é o melhor retorno livre de risco que você vai encontrar. É chato, sim. Mas manter-se solvente também é. Todo mundo quer emoção, até a emoção chegar em forma de chamada de margem. Aí descobrem que tédio é muito subestimado. Os melhores investidores que eu conheci, incluindo o Buffett, nunca enxergaram dívida como ferramenta de alavancagem milagrosa. Eles a veem como um vírus. Você contém cedo ou ele se espalha até te matar. Então, quando você me pergunta, devo investir ou pagar dívidas, eu respondo assim. A pessoa sem dívidas pode esperar pela oportunidade certa. A pessoa endividada precisa implorar por uma. E o mercado, meu amigo, não recompensa quem implora. Você não consegue pensar com clareza quando deve dinheiro. Não importa quão inteligente seja. A dívida reprograma o seu cérebro. Eu vi gente brilhante perder o fio porque passava mais tempo calculando o que devia do que o que possuía. Quando você deve, o seu mundo encolhe. Cada decisão vira defesa. Você deixa de pensar em oportunidade e passa a pensar em sobrevivência. Isso não é liberdade, é servidão com Wi-Fi.
As pessoas gostam de dizer que dívida é uma ferramenta. Sim, da mesma forma que uma motosserra é uma ferramenta, útil em mãos experientes, catastrófica em mãos descuidadas. E financeiramente falando, a maioria é descuidada. Há algo profundamente corrosivo em dever dinheiro. Isso corrói a sua independência, muda a forma como você fala com o seu chefe, faz você tolerar coisas que não deveria, ensina você a racionalizar em vez de resistir. Por isso eu sempre respeitei a ideia antiga de viver dentro das próprias possibilidades. Não porque seja virtuosa, mas porque é prática. Você não constrói bom julgamento em uma mente permanentemente sob pressão. Você precisa de espaço mental para pensar, e a dívida aluga esse espaço para outra pessoa. Eu vi gente tomar decisões de investimento absurdas só para correr atrás do prejuízo. Correm para ações especulativas, compram cripto em pânico, ouvem idiotas na TV gritando sobre retornos rápidos e dizem para si mesmas: eu só preciso de um grande acerto. Isso não é investir, é desespero com planilha. A ironia é que pessoas endividadas muitas vezes trabalham mais do que qualquer um, mas o esforço delas se compõe para outra pessoa. O tempo delas vira renda de juros para o banco. E o banco, como você deve ter notado, não se cansa. Você não compra paz de espírito no crédito. Só aluga por um tempo, até a fatura chegar. É por isso que eu nunca entendi essa obsessão com dívida boa e dívida ruim. As duas são perigosas. Uma te mata devagar, a outra rápido. Mas ambas te tiram o sono. Quer construir riqueza de verdade? Comece eliminando a ansiedade financeira. Esse é o alicerce. Cada unidade de dívida que você elimina é um elo a menos nas correntes da sua mente. E uma mente livre é a máquina de composição mais poderosa que existe. Quando eu era um jovem advogado, eu tinha pouco, mas não devia a ninguém. Isso me tornava perigoso, no melhor sentido. Eu podia sair de negócios ruins. Podia dizer não, sem medo. Essa única vantagem, independência, valia mais do que qualquer índice de alavancagem. A maioria nunca percebe que o verdadeiro retorno de pagar dívidas não é só financeiro, é psicológico. Ele devolve sua opcionalidade, devolve a capacidade de esperar. E paciência, eu já disse muitas vezes, é a forma mais rara de inteligência em investimentos. Então pergunte a si mesmo, qual é o seu objetivo aqui? Parecer rico ou ser livre? Porque se você escolher o primeiro, o segundo nunca vem. Cada geração se convence de que reinventou o significado de dívida. Inventam nomes bonitos: boa alavancagem, otimização de capital, eficiência financeira. Mas, tirando o jargão, é a mesma velha estupidez com roupa nova. Alavancagem, em qualquer forma, amplifica resultados, bons e ruins. O problema é que a natureza humana garante que o ruim aparece mais cedo ou mais tarde. E quando aparece, a alavancagem transforma um tropeço em queda livre. Já vi esse filme vezes demais. Sempre começa igual. Alguém pega dinheiro emprestado para acelerar ganhos. Diz para si mesmo que está sendo racional, que está apenas usando dinheiro dos outros de forma inteligente. E por um tempo, funciona. Faz alguns bons negócios, os números parecem ótimos, a confiança dispara. A pessoa passa a acreditar que dominou o risco. Então o mercado espirra, os juros sobem um pouco, um negócio dá errado. E de repente tudo o que foi construído começa a desmoronar como papel molhado. Isso não é azar. É a aritmética encontrando a realidade. Eu já disse e repito, se você está muito alavancado, não é você que possui os ativos, são eles que possuem você. Você está apenas alugando a ilusão de prosperidade. Nos anos 1970, Buffett e eu vimos gente brilhante se explodir com dinheiro emprestado. Não importava quão bons eram os negócios, bastavam alguns trimestres ruins e os credores batiam a porta. O cemitério do capitalismo está cheio de gênios que otimizaram demais o balanço. Até hoje, vejo pessoas justificando a alavancagem porque os juros estão baixos.
Isso é como dizer que você deve jogar roleta russa porque desta vez a chance é pequena. Uma hora o tambor gira. A verdadeira tragédia é que a alavancagem não destrói só carteiras, ela destrói temperamentos. Você não consegue ficar calmo quando algumas semanas ruins podem te arruinar. Não pensa no longo prazo quando o curto prazo pode te matar. Quando o medo entra na equação, a inteligência sai. Foi por isso que nós construímos a Berkshire praticamente sem dívida. Não porque não entendêssemos alavancagem, mas porque entendíamos bem demais. Queríamos sobreviver a qualquer cenário, não apenas brilhar nos fáceis. A capacidade de ficar parado enquanto todo mundo entra em pânico é a maior vantagem que existe, e você não consegue fazer isso se o banco estiver segurando os seus nervos. As pessoas me perguntam, e usar dívida para comprar imóvel ou investir num negócio? Eu respondo, se você precisa se endividar pesado para o negócio fechar a conta, o negócio não é bom o suficiente. Simples assim. As melhores oportunidades não precisam de alavancagem para valer a pena. Elas são boas mesmo com financiamento conservador. No momento em que o sucesso do investimento depende da boa vontade dos credores, você deixou de ser investidor para ser refém. Já ouvi gente se gabar por tomar emprestado a 3% para investir a 6%. Eu digo, você está ganhando 3% e arriscando 100%. Ele não gosta da resposta. A maioria não gosta. Preferem uma ilusão agradável a uma verdade desagradável. A verdade é que a alavancagem te deixa frágil. Transforma um revés temporário em perda permanente. Castiga a arrogância mais rápido do que a estupidez. E garante que um dia você vai conhecer o agente da chamada de margem, o professor mais cruel das finanças. Se você não dorme bem à noite, está alavancado demais. Se uma queda de mercado destrói seus planos, está alavancado demais. Se você precisa de boa sorte para continuar solvente, não é investidor. É especulador rezando por misericórdia. Meu conselho? Não brinque com fósforos emprestados. A casa sempre pega fogo mais rápido do que você imagina. As pessoas acham que o objetivo é ficar rico. Não é. O verdadeiro objetivo é independência. Você não quer mais dinheiro para comprar mais coisas. Quer para parar de fazer coisas estúpidas. E nada é mais estúpido do que trocar liberdade por alavancagem. Dívida vende a ilusão de progresso. Sussurra. Você pode ter agora e pagar depois. Mas o depois sempre chega. E quando chega, cobra com juros financeiros e psicológicos. Eu vi gente se acorrentar a empregos que odeia porque precisa da renda. Vi famílias adiando felicidade por décadas por causa de hipotecas administráveis. Vi investidores com ótimo julgamento tomando decisões covardes porque os empréstimos ditavam o comportamento deles. Isso não é riqueza, é escravidão de gravata. Liberdade não vem de ter mais, vem de dever menos. Quando você não deve a ninguém, consegue pensar com clareza. Consegue dizer não quando todo mundo tem que dizer sim. Pode ignorar a multidão, o pânico e o barulho, porque não está desesperado. As pessoas subestimam o poder disso. Independência é como oxigênio. Você não percebe até perder. Nos anos 1990, eu vi uma geração inteira pegar empréstimos em casa para comprar ações de tecnologia. Achavam que eram espertos. Chamavam de engenharia financeira. Depois a bolha estourou e eles descobriram uma verdade simples. Você não come lucro de papel quando a chamada de margem chega. A ironia é que quem evitou a alavancagem parecia chato por anos, até todo mundo explodir. Aí, de repente, o chato virou gênio. Esse é o resumo do capitalismo em uma frase. Eu disse isso 1000 vezes. Você não precisa ser mais esperto do que todo mundo. Só precisa ficar são por mais tempo do que todo mundo. E isso é impossível quando você está alavancado. Muita gente acha que sou obcecado por evitar dívida. Estão certos, eu sou, porque já vi o que acontece quando a vida não segue o plano. E ela nunca segue. Você perde o emprego, fica doente. O mercado desaba
E os que sobrevivem não são os que têm a maior carteira, são os que têm as menores obrigações. Esse é o paradoxo da riqueza. Quanto mais livre você é, mais rico se sente. E essa sensação não vem da corretora, vem do controle. Controle sobre o tempo, as escolhas, a paz de espírito. É por isso que eu digo, o melhor investimento que você vai fazer não é em uma ação ou empresa. É em recomprar a própria independência, um pedaço de dívida de cada vez. Não existe etiqueta de preço para dormir tranquilo. Você não compõe sabedoria sob pressão e não toma decisões racionais enquanto alguém tem um direito sobre o seu futuro. Quando você não tem dívidas, pode esperar pela tacada certa. Quando está alavancado, é obrigado a girar o braço em qualquer bola que vem. Essa é a diferença entre disciplina e desespero. Então, sim, liberdade vence a alavancagem todas as vezes. Pode parecer mais lenta, menos excitante, mas é permanente. E num mundo construído em cima de volatilidade, permanência é a maior vantagem competitiva que existe. Você imaginaria que depois de séculos de desastres financeiros, as pessoas teriam aprendido, mas não. Toda geração começa do zero com as mesmas ilusões. Todas acreditam que encontraram um jeito mais esperto de equilibrar dívida e investimento. Os jovens chamam de usar a alavancagem com responsabilidade. Os mais velhos chamam de fazer o dinheiro trabalhar por mim. E todos esquecem que o dinheiro só trabalha de verdade quando você não está acorrentado a ele. Eu já disse antes, a mente humana é brilhante em auto-engano. Racionalizamos a estupidez mais rápido do que a corrigimos. Então, quando as pessoas dizem, vou investir e ir pagando minhas dívidas aos poucos, o que estão realmente dizendo é, quero me sentir rico enquanto ainda sou pobre. É uma estratégia emocional disfarçada de planejamento financeiro, e emoção é inimiga das finanças racionais. Lembro de um jovem que me perguntou, Sr. Munger, eu não deveria investir em vez de pagar meus empréstimos estudantis? O mercado sempre sobe no longo prazo. Eu respondi, filho, o mercado sobe no longo prazo, mas você não vive no longo prazo. Você vive de mês em mês, de ano em ano, e a dívida se compõe todos os dias. Ele ficou decepcionado porque queria uma resposta esperta, mas na vida é a aritmética simples que te salva, não as teorias sofisticadas. As pessoas procuram alavancagem porque odeiam o caminho lento, não suportam a ideia de passar 5 ou 10 anos arrumando a vida financeira antes de investir. Então pulam etapas, investem primeiro e dizem que vão controlar o risco, mas a realidade não está nem aí para a sua impaciência. Se você pula os passos chatos, não acelera, se explode. Buffett e eu construímos a Berkshire sobre uma base simples. Disciplina primeiro, crescimento depois. É por isso que nunca tivemos que vender ativos em pânico. É por isso que conseguimos atravessar 1973, 1987 e 2008 sem perder o sono, porque nunca deixamos a dívida mandar nas nossas decisões. A maioria não tem esse luxo, não porque não possa, mas porque não quer. São viciados em conforto, não conseguem adiar gratificação, então tentam engenheirá-la com alavancagem. Querem parecer bem-sucedidos hoje em vez de ser bem-sucedidos amanhã. Já vi esse filme terminar do mesmo jeito, sempre. Dívida te dá um empurrãozinho no começo, depois começa a te devorar aos poucos. É como açúcar, energia rápida, apodrecimento de longo prazo. E aqui está a parte mais trágica. Quando você vive endividado, perde a tolerância a risco exatamente na hora em que aparecem as melhores oportunidades. Você vê o mercado despencar e, em vez de comprar, entra em pânico porque precisa de liquidez para sobreviver. Os corajosos viram medrosos e os imprudentes quebram. Dívida não destrói só suas finanças, destrói o seu timing, faz de você escravo da volatilidade, obriga você a reagir, não a pensar. Eu já disse muitas vezes, os melhores investidores do mundo não precisam de emoção constante, precisam de resistência.
E resistência só vem da força, e você não é forte quando está alavancado. Então, sim, a maioria entende tudo ao contrário. Acha que investir vai salvá-la da dívida. Na verdade, é evitar dívida que permite se tornar um grande investidor. É o trabalho chato, poupar, viver abaixo do que ganha, cortar gastos, que constrói a base da composição. Mas as pessoas pulam isso porque não fica bonito no Instagram. Querem resultado rápido, não resultado permanente. O mundo, porém, recompensa o que é permanente. E o cemitério das finanças está cheio de gente que confundiu velocidade com inteligência. Meu conselho é simples. Se algum dia você se pegar se gabando de como usa a dívida de forma eficiente, pare. Você está a uma crise de distância da humildade. Dívida não tira só o seu dinheiro, tira o seu tempo. E tempo, como eu digo a vida inteira, é a matéria-prima da composição. Juros compostos só funcionam quando você lhes dá décadas para trabalhar. Dívida destrói essa linha do tempo. Obriga você a focar no próximo pagamento, não na próxima década. Esse é o ponto que quase todo mundo perde. A maioria acha que o custo da dívida é apenas a taxa de juros. Não é. O custo real é a distração. Ela rouba a sua capacidade de pensar no longo prazo, envenena a sua paciência, que é o traço mais valioso que um investidor pode ter. Quando você deve, seu cérebro vira uma máquina de curto prazo. Você passa a pensar em semanas e meses, não em anos. Não consegue deixar investimentos amadurecerem. Não consegue atravessar períodos ruins. Não consegue permanecer racional quando o credor quer dinheiro e o mercado só oferece caos. Dívida torna as pessoas frágeis. E fragilidade é inimiga da composição. Eu conheci inúmeros investidores que poderiam ter construído fortunas se apenas tivessem conseguido esperar. Mas você não espera quando está alavancado. Vende na hora errada, pelo motivo errado, para a pessoa errada. E ainda chama isso de disciplina. Não, isso não é disciplina, é sobrevivência. Buffett e eu construímos nossa riqueza evitando situações que nos forçassem a agir. Queríamos escolher quando agir, não ser obrigados. Essa é a diferença entre liberdade e servidão. Eu já disse, a primeira regra da composição é não interrompê-la sem necessidade. Dívida é a mãe de todas as interrupções. É o equivalente financeiro de arrancar uma planta da terra a cada poucos meses para ver se está crescendo. E mesmo assim, as pessoas continuam fazendo isso, refinanciando, pegando novos empréstimos, rolando dívidas. Chamam de gestão financeira. Eu chamo de autossabotagem financeira. Tem uma regra que ninguém ensina na escola. Cada unidade de dinheiro que você deve é uma unidade que não pode se compor a seu favor. E cada ano gasto pagando erros antigos é um ano roubado da sua liberdade futura. Se você começa a investir aos 25 e se mantém sem dívidas, o tempo vira seu aliado. Se começa aos 35 enterrado em empréstimos, o tempo vira seu inimigo. Mesma pessoa, resultado diferente. Só por causa da alavancagem. Todo mundo adora falar do poder dos juros compostos, mas esquece que isso funciona nos dois sentidos. Dívida também se compõe, só que na direção oposta. É como correr uma maratona arrastando uma âncora. Quando você está livre de dívidas, qualquer pequeno progresso se compõe. Quando está endividado, até um grande progresso é neutralizado. É por isso que os ricos continuam ricos. Deixam a composição trabalhar a favor, sem interrupção. E é por isso que a classe média fica presa, passa a vida inteira compondo para o banco. É uma armadilha silenciosa, não explode como crise, corrói como ferrugem. Um atraso aqui, um refinanciamento ali, um empréstimo temporário, e de repente você perdeu 5 anos de poder de composição. As pessoas acham que ficar rico é sobre inteligência. Não é. É sobre permanecer no jogo tempo suficiente para a composição fazer o trabalho. E dívida te expulsa do jogo cedo demais.
Então, da próxima vez em que alguém se gabar de como está alavancando de forma inteligente, lembre-se disso. Você não vence os juros compostos sendo esperto, vence sendo consistente. Dívida interrompe a consistência, e interrupções ao longo de uma vida custam fortunas. Fique longe de dívida, fique no jogo, deixe o tempo carregar o peso pesado. É assim que gente comum se torna investidora extraordinária, devagar, em silêncio, sem alavancagem. As pessoas continuam fazendo a pergunta errada. Charlie, devo investir ou pagar minhas dívidas? Como se fosse um problema de matemática. Não é. É um problema de propriedade. Quem é dono do seu tempo? Quem é dono da sua paz de espírito? Quem é dono dos próximos 10 anos da sua vida? Se a resposta não for você, então a discussão já acabou. Eu já disse, o mundo está cheio de gente que parece rica, mas não é livre. Dirigem carros alugados, moram em casas hipotecadas, investem dinheiro emprestado, construíram gaiolas bonitas e estão ocupados demais decorando para perceber o cadeado na porta. Essa é a tragédia das finanças modernas. As pessoas confundem atividade com progresso, acham que ficar equilibrando investimentos e dívidas as torna sofisticadas, mas complexidade não te torna inteligente, é a simplicidade que te torna seguro. Eu conheci um advogado nos anos 1960, muito bem educado, afiado como uma navalha. Viviam se gabando de como usava a alavancagem inteligente para investir em imóveis. Dava aula para todo mundo sobre alocação eficiente de capital. Uma recessão depois, o banco era dono de tudo. Ele não perdeu a inteligência. Perdeu a margem de erro. É isso que dívida faz. Remove sua margem de erro. E quando você tira isso, tira o seu colchão de sobrevivência. Buffett e eu nunca tentamos ser os investidores mais inteligentes. Tentamos ser os que sobrariam em pé no final. É um alvo muito menor e muito melhor. Quando você está sem dívidas, pode esperar. Quando todo mundo entra em pânico, você consegue pensar. Quando outros vendem, você consegue comprar. E quando a oportunidade bate à porta, você pode abrir porque ninguém está segurando a maçaneta do lado de fora. As pessoas acham que liberdade financeira é um destino. Não é. É uma condição. E começa no momento em que ninguém mais é dono das suas decisões. O investidor moderno quer liberdade e alavancagem ao mesmo tempo, mas são opostos. Um te dá controle, o outro vende. Você não pode ser meio independente do mesmo jeito que não pode estar meio grávido. Ou você é livre ou é possuído. Se você ainda precisa consultar o banco antes de tomar uma decisão, é possuído. Se ainda calcula sua tolerância a risco com base na parcela mensal, é possuído. Se sua paz depende de os juros ficarem baixos, parabéns, você está alugando tranquilidade, e tranquilidade alugada sempre expira. As pessoas não percebem que dívida é um senhor sutil. Ela não grita, ela sussurra. Não arrisque, não peça demissão, não espere a oportunidade certa. Vai moldando o seu comportamento até você acreditar que está tomando decisões por conta própria, mas não está, só está administrando obrigações. E a grande ironia é que a maioria das pessoas que caem nessa armadilha só queria ser financeiramente responsável. Queriam construir histórico de crédito, usar alavancagem de forma inteligente e acabaram servindo a um sistema que nunca dorme. Eu não estou dizendo não invista, estou dizendo conquiste o direito de investir. Você conquista esse direito comprando de volta a própria liberdade, matando a dívida que te possui. Quando fizer isso, a matemática da composição vira sua aliada. Você pode ficar parado, pode deixar o tempo trabalhar, pode ignorar o ruído porque não está mais jogando na defensiva. Então a pergunta não é, devo investir ou pagar dívidas? A pergunta é muito mais simples. Você quer ser dono da sua vida ou devedor dela? Escolha uma vez. Escolha bem, porque essa escolha também se compõe.